Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2026. E nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra maravilhosa de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 14, dos médiuns. E vamos começar a estudar o item 168. Antes de nós começarmos, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de abertura. Alberto, por favor. Ao início desse estudo, estejamos todos sintonizados com o mundo invisível, com a espiritualidade, para sermos intuídos, inspirados e tirarmos o proveito necessário para nos instruirmos neste tema. Agradecidos a toda a espiritualidade por esta oportunidade, ao Pai Celeste e a Jesus, e que estejamos neste estudo com os nossos corações em agradecimento. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui a questão 168, do capítulo 14, da parte segunda dos médiuns. Diz assim Allan Kardec: cumpre distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras, que são as acidentais, são frequentes e, sobretudo, no momento da morte das pessoas que aquele que vê amou ou conheceu e que os vem prevenir de que já não são deste mundo, né? Então, normalmente, quando a pessoa está desencarnando, né, a pessoa vê alguns parentes que já desencarnaram. Há inúmeros exemplos de fatos desse gênero, sem falar das visões durante o sono. Doutras vezes, são do mesmo modo parentes ou amigos, que, conquanto mortos, há mais ou menos tempo, aparecem ou para avisar de um perigo, ou para dar um conselho, ou ainda para pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que lhe não foi possível fazer em vida. Aí a gente lembra daquele marinheiro, lembra? Do marinheiro que havia pedido emprestado um dinheiro ao amigo, que era o outro marinheiro do barco, e ele morre. E esse amigo dele havia emprestado uma quantia X para ele. Só que o capitão do navio não sabia do empréstimo, e muito menos do valor. Aí, esse capitão vai dormir e tem um sonho. Ele sonha com o marinheiro morto. E o marinheiro morto pede ao capitão o seguinte, que o salário dele, que o capitão ia entregar para a esposa, que ficou na terra, que ele fizesse o seguinte, que ele pegasse o salário dele e tirasse do salário dele uma quantia que ele devia ao companheiro do navio, que havia lhe emprestado, e que o capitão não sabia da história. Quando amanheceu, o capitão mandou chamar o marinheiro. E perguntou, escuta, o fulano de tal morreu assim, assim, assim. Antes de morrer, alguns dias, ele pediu algum dinheiro emprestado a você? Ele disse, emprestou sim, pediu sim. Pediu uma quantia emprestada, mas infelizmente ele morreu. Ele disse, não, não, não. A quantia é tal? Ele disse, aí o outro marinheiro falou, então ele pediu que eu lhe pagasse. Eu vou pagar você e o restante vai para a esposa. Então, olha só, né? Que prova, né? E isso ficou registrado no livro de bordo do capitão, que ele anotou tudo, anotava tudo no livro de bordo. Né? E Kardec soube dessa história, porque ficou registrado no livro de bordo. Né? Aí ele diz aqui, há inúmeros exemplos de fatos desse gênero, sem falar das visões durante o sono. De outras vezes, são do mesmo modo parentes ou amigos que, conquanto mortos, há mais ou menos tempo, aparecem, ou para avisar de um perigo, ou para dar um conselho, ou ainda para pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que lhe não foi possível fazer em vida, ou o auxílio das preces. Acontece muito isso, dos espíritos desencarnados,
pedirem preces, né? Estas aparições constituem fatos isolados que apresentam sempre o caráter individual e pessoal, e não efeito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ou vidente. É questão 168. Eu estou no segundo parágrafo. Então, ele diz aqui que, como ele disse antigamente, né, que essas aparições constituem fatos isolados, que apresentam sempre o caráter individual e pessoal. E não quer dizer que seja efeito de uma faculdade. Não é porque você, de repente, sonhe com alguém, um parente, que você converse com ele, que ele peça alguma coisa, que significa que você é médio ostensivo. Tá? Não quer dizer. Então, ele diz aqui, a faculdade, quer dizer, a mediunidade, consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos frequente. Que a mediunidade ostensiva é caracterizada pelo quê? Pela frequência, né? Frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ou vidente. A posse desta faculdade é que constitui, propriamente falando, o médio vidente. Não é porque você, uma vez ou outra, viu um espírito, que é quem nunca viu, né? Quem nunca viu? Todos nós já, de alguma forma, já vimos, né? De repente você está dentro de casa, você olha assim, você vê o espírito passar, aquela coisa toda. Todos nós, de certa forma, já vimos. Mas isso não quer dizer que sejamos médios videntes, aquele, né, ostensivo. O ostensivo é aquele, o que é caracterizado mesmo como vidente, é aquele que vê constantemente, né? Tem pessoas que basta chegar num lugar, já vê, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela não gostava de ir, não agora, mas lá antigamente, no Mercado de Madureira. Que o Mercador de Madureira ele passou por um incêndio, vocês sabem disso, né? Quem é do Rio sabe disso. Ele passou por um incêndio. Hoje, ele foi todo reformado, ele é bonitinho, parece um mini shopping. Mas lá no passado era um horror. Né? Nossa Senhora! Era uma bagunça de galinha, de cabrito, era aquela misturada, né? Quem conheceu o Mercador de Madureira sabe como ele era há uns 30 anos atrás, mais ou menos. 30 ou mais, né? Anos atrás. Então, eu tinha uma amiga que ela dizia, eu não posso ir no Mercado de Madureira. E tinha muitas lojas, né, espiritualistas que vendia coisa de quem trabalha na Umbanda, Candomblé, vendia de tudo lá. E era uma misturada danada. Ela dizia, eu não posso ir no Mercado de Madureira. Quando eu entro no Mercado de Madureira, eu passo mal, eu vejo muitos espíritos, que ela disse que era uma coisa que dava ela disse, quando eu começava a descer as escadas, porque tem a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo que era mais, né? A parte de cima ainda era razoável, mas a parte de baixo era uma coisa meio asfixiante, né? Quem conhece o Mercadão sabe disso. Então, ela dizia, eu não posso entrar no Mercadão, eu passo mal, eu vejo um monte de espírito no Mercadão, é uma coisa. Então, esse é o médio vidente, aquele que tem os textos, não aquele que vê de vez em quando, é o que ele está questionando aqui. Entre esses médios, alguns há, só vêm os espíritos evocados, aquele que você chama, e cuja descrição podem fazer com exatidão minuciosa. Isso aqui é até bom, né? Tem médio vidente que só vê espíritos evocados. Porque quem é médio vidente e vê todo tipo de espírito, tem gente que diz assim, ai, que maravilha. Mas depende de quem você está vendo, né? Depende de quem você vê. Porque se você vê qualquer um, tem aqueles que você não quer ver. E que muitas vezes são estados lamentáveis. Lembra quando nós estudamos a aula anterior do Guilherme? Quando o Manuel Filomeno Miranda falou que ele estava em estado degradado? Quando alguém no plano espiritual fala sobre isso, aquele espírito está numa situação terrível de degradação, imagine como deve estar o perispírito dele. Da mesma maneira, quando ele descreve, a Ivone do Amaral Pereira descreve, na verdade o doutor Bezerra descreve, a família Boab.
né? Depois da tortura, foram quase 300 anos que eles estão ali perseguindo, né? Porque a história é passada em 1500 e pouco. E a família está na atualidade, em 1900, quer dizer, 300, 400 anos de sofrimento, de vingança. Como eles devem estar perispiritualmente? A situação é lamentável. Será que alguém está preparado para se deparar com o espírito nessas condições? Né? É uma coisa terrível. E já precisa ser de noite, estar sozinho, um espírito desse se materializa na sua frente, nessas condições? Será que qualquer um está preparado para entrar em contato com esses espíritos nessa situação? É complicado, né? Então, ele fala aqui. Aí esses que veem esses espíritos, né? Só veem os evocados. Descreve-lhes com as menores particularidades, os gestos, a expressão da fisionomia, os traços do semblante, as vestes e até os sentimentos de que parecem animados. Se o espírito está com muito ódio, você consegue perceber. Outros há em quem a faculdade da vidência é ainda mais ampla, vem toda a população espírita ambiente a se mover em todos os sentidos, cuidando, poder-se-ia dizer, de seus afazeres. Isso é uma outra coisa também complicada. Porque, como diz Paulo de Tarso, nós somos cercados de uma multidão de testemunhas. Já imaginou você estar dentro da sua casa, sozinha? Imagina, ah, é tão bom estar na minha casa sozinha. Não é? Sozinha. Eu e Deus. Estou eu e Deus aqui. E aí você olha e vê aquela multidão dentro da sua casa. Espíritos. Claro, aí vamos botar o parênteses. Dependendo da nossa evolução, dependendo da nossa moral, se não for muito boa, satisfatória, quem serão os espíritos que estarão ali confraternizando conosco? Espíritos em andrajos, sofridos, amputados, né? Espíritos com graves deformações espirituais. Já pensou à noite, sozinha dentro de casa? Porque eu falo à noite, que tudo à noite assusta mais do que durante o dia, né? Você está dentro de casa e você olha aquela multidão de 30, 40, 50 e vai por aí, espíritos, parecendo aqueles filmes de Walking Dead, sabe, de zumbis, né? Já imaginou? Não. Que coisa terrível! Já, é o que ele está falando aqui. É o que ele está falando aqui. Outros aí que a faculdade da vidência é ainda mais ampla. Agora, você vai dizer assim, meu Deus, mas que horror que você está dizendo. Aí se pergunta, me diga quem és, eu te direi com quem andas. Não é? Todo mundo ali, com certeza, está em afinidade. Tem afinidade, está em sintonia com você. Mas aquele espírito está assim, tipo, e você? Como é que está? A gente lê certos livros em que eles, normalmente André Luiz, em que eles descrevem o ambiente que a pessoa está, a pessoa já está em estado latistimado, e descrevem aqueles também que estão em sintonia também. Exatamente. Então a pessoa diz assim, meu Deus, estão morrendo. Aí vem alguém e diz assim, mas eles estão aqui porque são afins com você. Você estabeleceu uma sintonia com eles. Ah, não, eles são horríveis. Aí o outro pergunta assim, você teve a oportunidade de olhar para o seu perispírito? Mas também pode ser espírito bons também. Posso chegar lá, não fique nervosa. Não fique preocupada. Então, se nós pudéssemos tirar a nossa indumentária, a nossa capa, como seria? Veríamos o nosso perispírito igual deles. Por isso eles vêm e não se assustam conosco. Somos família, somos legião, porque se eles estão lá em afinidade e eu não sou missionária, eles vão estar lá para eu tratar deles, porque eles estão lá. Temos afinidade, estabelecemos uma sintonia. Está tudo em casa.
Ai, mas eles estão me incomodando. Ah, mas vai ter hora que eles vão começar a incomodar, claro que vão. Agora vamos ao outro lado. Se você está se esforçando para se melhorar, né? Mantém um padrão vibratório satisfatório, está trabalhando o seu progresso, está caminhando a primeira milha, bem, com vontade. Aonde é, Paulinho? Oi? Faz- Alguém falou alguma coisa aí? Está caminhando essa primeira milha, né? Olhando para os lados, amparando, esclarecendo, ajudando aqueles a quem você prejudicou. Faz evangelho no lar. Faz evangelho lá, porque quebra o galho. E como diz Joana, se fazer um dia é bom, imagina se você fizesse todo dia. Ia ser espetacular. Faz outro, está sempre mantendo ali, a multidão também vai ser outra. Vai ser uma multidão. E se tiver algum sofredor ali, quer dizer, sofredor não, que é todo mundo, mas se tiver um ali em situação mais difícil, com certeza está para ser ajudado. Percebeu como muda o enfoque? Mas como isso pode acontecer? Depende de nós, da musiquinha. Depende de nós. Ah, não é depende de Deus, não. Deus quer muito, mas depende de você. Porque é você que abre a porta. É você que abre a porta. Então, isso aqui. Outros há em que a faculdade da vidência é ainda mais ampla, vem toda a população. Repare a palavra que Kardec usou aqui. Toda. Não disse assim, algunzinhos. Toda a população espírita ambiente. Toda a população espírita que está naquele ambiente, que por acaso é a tua casa. A se mover em todos os sentidos. Cuidando, poder-se-ia dizer, de seus afazeres. Estão lá na sua casa. Fazendo o que eles querem fazer. 169. Então, né? Cuidado com aqueles desejos. Ai, eu queria tanto ser médico. Eu queria tanto ver os espíritos. Cuidado, que aí vai que alguém ouve você. Né? A Ana Constante está dizendo assim, não. Vai que alguém ouve você e diz assim, vou dar 5 minutos para ela, de vidência ampla, para ver. Né? 169. Assistimos uma noite à representação da ópera Oberon, em companhia de um médium vidente muito bom. Havia na sala, quem está falando isso aqui é Kardec, tá, gente? Havia na sala, no teatro, grande número de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos. Então, era o teatro não estava muito cheio, tinha muitas cadeiras vazias, mas o médium que estava com Kardec percebeu que as cadeiras vazias não estavam bem vazias, tinha muitos espíritos lá que pareciam interessar-se pelo espetáculo, porque eles também gostam de teatro. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, alguns sentavam perto de alguns encarnados, com que ali escutar a conversação, quer dizer, eram abelhudos. Sentavam do lado de alguns encarnados que estavam vendo o espetáculo e a gente ficava conversando ali com o colega do lado e eles estavam lá, ó. Aí a pessoa vai dizer, quer dizer que eu pensava que só os encarnados eram abelhudos. Não, também tem os encarnados abelhudos. Como é que eles vão saber das coisas? Né? Aí diz assim, cena diversa, quer dizer, cena diferente, se desenrolava no palco, por detrás dos autores, quer dizer, por detrás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em arremedá-los. Lógico que no seu espírito, alguém imagina Emmanuel indo ao teatro para ficar atrás dos atores sobre o palco, imitando os atores? Então você já percebe os espíritos. Quem seriam eles? Né? Espíritos, né? Brincalhões, vamos dizer assim, imitando-lhes os gestos de modo grotesco. Outros mais sérios pareciam inspirar os cantores e fazer esforços por lhes dar energia. Olha a diferença. Um grupo de espíritos ficava imitando, que era uma ópera, né? Ópera tem a cena, tem a música, tem a dança, né? Alguém já viu o Barbeiro de Sevilha? Se tiver oportunidade, vai ver, maravilhosa. Então, alguns ficavam atrás dos atores, grotescamente imitando-os. Outros ficavam inspirando os cantores, porque cantar uma ópera, você tem que ter energia para cantar aquela ópera. Um deles,
um desses espíritos se conservava sempre junto de uma das principais cantoras, julgando animado de intenções um tanto levianas, e tendo evocado após a terminação do ato, ele acudiu ao nosso chamado. Quer dizer, terminado, perceberam que ele estava atrás dela o tempo todo, que as intenções não eram muito boas. Quando terminou o espetáculo, o Kardec, né, evocou esse espírito através do vidente, lá do médium, né? Então, ele diz aqui, acudiu, ele, o espírito, acudiu ao nosso chamado, ao chamado de Kardec e do outro médium, e nos reprochou, quer dizer, chamou a atenção de Kardec, com severidade, o temerário juízo. Não sou o que julgas, ele falou para Kardec, através do médium. Diz, sou o seu guia e seu espírito protetor, sou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, deixou-nos dizendo, adeus, ela está em seu camarim. É preciso que vá vigiá-la. Então, ele disse que era o diretor dela. Diretor é aquele que ajuda, né? Dando as orientações. Não, ele falou aqui, protetor, espírito protetor, né? Sou encarregado de dirigi-la, quer dizer, dirigindo ela no palco, né? Em seguida, evocamos o espírito Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução da sua obra. Da obra dele está sendo apresentada ali no teatro. Aí o Weber, o autor, disse assim, não de todo má, porém frouxa. Os cantores cantam em estudo, quer dizer, eles não colocam, né, a alma no trabalho, na ópera ali, né? Não há inspiração. Deve ser triste, né? Para ele fazer aquela peça e ver que os atores estão simplesmente tocando ali, né? Aí depois ele falou, espera, acrescentou, vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Foi visto daí a nada, quer dizer, logo no palco, pairando acima dos atores, partindo dele como eflúvio, olha o fluido, um eflúvio, como eflúvio que se derramava sobre os intérpretes. Houve, então, nestes visível recrudescência de energia. Então, ele começou a flutuar por cima dos atores e dos cantores e derramando um pouco do seu fluido. E aí eles se sentiram energizados, né? Vigorosos, e o espetáculo mudou, né? Então, eles fizeram lá mesmo? Lá mesmo fizeram. O teatro não estava muito cheio, Kardec lá na assistência mesmo, não perdia oportunidade. Como era para estudo e não para diversão, entendeu? Aquilo que Kardec fez ali foi visando o estudo. Aí, tudo bem. Agora, para diversão, não ia ser bom, né? 170. Outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, a revelia deles, aí a gente lembra aquela questão, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos, né? Se eu não me engano, é 459, 450, estou ficando boa nisso. Parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos. 459, influência oculta dos espíritos, nossos pensamentos e atos. E ele diz aqui, ó, outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, a revelia deles. Bota aí, Livro dos Espíritos, 459. Quando Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Por isso que Kardec colocou aqui, ó, outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, a revelia deles, sem que a gente nem perceba. Por isso que no Livro dos Espíritos está dizendo, eles influem tanto que muitas vezes são eles que nos dirigem, lá na 459. Aí assistíamos, como nessa noite, a uma representação teatral. Kardec adorava o teatro. Com outro médium vidente. Então, ele ia para o teatro e levava um médium. Já para aproveitar a oportunidade. Com outro médium vidente. Travando conversação com o espírito espectador, ele sentava lá e já dizia para o vidente, ó, se vir alguém, chama para a gente bater o papinho.
Gravando conversação com o espírito espectador, disse-nos ele: Vês aquelas duas damas sós? Eram duas damas que estavam assistindo a peça, né? Lá na arquibancada. Naquele camarote da primeira ordem, pois bem, estou esforçando-me por fazer que deixem a sala. Então, o espírito estava tentando fazer experiências, convencer à distância duas mulheres que estavam assistindo a ópera, o teatro, a saírem do teatro. Quer dizer, ele devia estar fazendo experiências, né? E ele falou isso para Kardec. Pois bem, estou esforçando-me por fazer que deixe a sala. Dizendo isso, o médium ouviu ir colocar-se no camarote em questão. Então, ele foi até o camarote e falar as duas. O espírito foi para o camarote das mulheres e começou a falar no ouvido delas. Era um espírito desencarnado, tá, gente? De súbito, elas captaram. Estas que se mostravam muito atentas ao espetáculo se entreolharam, parecendo consultar-se mutuamente. Depois, vão-se e não mais voltam. Então, de repente, uma olhou para a outra, falou alguma coisa tipo, vamos embora daqui. E foram. Entendeu? Influenciada pelo espírito. O espírito nos fez, então, um gesto cômico, querendo significar que cumprira o que dissera. Ele disse que ia tentar mandar elas embora do teatro. Não o tornamos a ver para pedir-lhe explicações mais amplas. É assim que, muitas vezes, fomos testemunha do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Por isso que na 459 está escrito assim, muito, quando Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, elas saíram. Ele influenciou nos atos dela, fez com que elas saíssem do teatro. E ele diz, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordenação eles que os dirigem. Ele conseguiu fazer com que elas fossem embora. Né? Então, está bem em acordo com isso aqui. Oi? Então, aqui, observamos os espíritos em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais. Funeral, por isso é importante. Vai para o funeral, leva o teu evangelho. Em vez de ficar jogando conversa fora, falando besteira, falando mal do falecido, fica lendo o evangelho. Porque, às vezes, o falecido, por alguma permissão do plano espiritual, está ali para assistir. Depois ele é retirado, vai para tratamento, mas, às vezes, é permitido a ele, ou ele é levado para participar. Já pensou? Ele está lá e vê a Denise Ana metendo malho nele. Se não for espírito evoluído, o que ele vai dizer? Essas duas, me aguardem. Me aguardem. Ou, no mínimo, vai ficar decepcionado e triste. Então, é respeito, né, gente? Então, vai ser, dependendo da nossa atitude, ele vai ser assim, ajudado ali naquele Também, momento, por isso que eu digo, é melhor pegar o evangelho, ficar lendo, fazendo prece, né? Mantendo um pensamento elevado para beneficiar ele, beneficiar a família, e outros espíritos estão ali. Porque esse cemitério, gente, é assim, ó, também, às vezes, outros familiares dele que estão ali no enterro dele, né? E outros que estão por ali, vagando, passando por ali. E ali tem um monte. Tem gente que adora ir a cemitério para tirar foto, para ver. Não tem nada a ver com quem morreu. Mas vou fazer um passeio, vou para o cemitério. Chega, e aquela capela está cheia de gente, vou lá. E fica lá, encarnado, que eu digo. Fica lá olhando, batendo papo, tem salgadinho aí, tem salgadinho, toma um cafezinho, aproveita, daqui a pouco vai para outra sala, para outra sala, para outra sala. Tem gente que adora, faz o turnê. Da mesma maneira que tem encarnado que faz isso, tem encarnado que faz isso, tem desencarnado que faz também. Fica indo lá, olhando o negócio. E aí, se você está ali lendo o evangelho, fazendo uma prece, esses são beneficiados, né? Então ele fala aqui, funerais, casamentos, etc. E por toda parte, os encontramos atiçando paixões mais, influenciando as pessoas que estão ali, soprando discórdias, provocando rixas
e rejubilando-se com suas proezas. Tem espíritos de toda índole, como nós encarnados somos. Outros, ao contrário, combatiam essas influências, estavam lá para ajudar, eram trabalhadores. E outros combatiam essas influências perniciosas, porém raramente eram atendidos. Então, existem equipes do plano espiritual que trabalham nos cemitérios, tentando resgatar espíritos que estão lá, que não sabem para onde vão, que não sabem que morreram, presos aos despojos, visitando as capelas para dar uma orientação, um amparo, não só ao que morreu, mas aos familiares. Então, tem equipe espiritual em todos os lugares trabalhando, né? 171. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma de que convém esperar o desenvolvimento natural sem o provocar, em não se querendo ser joguete da própria imaginação. Então, o Espírito recomenda o quê? Se você percebe que tem essa faculdade da evidência, deixe que ela se desenvolva naturalmente. Vai para casa espírita estudar. Nós não estamos estudando sobre isso aqui? Vai estudar, mas não fica provocando. Eu quero ver espírito, eu quero ver espírito. Entendeu? Porque você pode ser obsidiado ou mesmo acabar imaginando coisas que não existem. Então, essas coisas, esse tipo de faculdade, é bom não ficar provocando. Deixa que se desenvolva naturalmente e o estudo é uma maneira interessante de fazer isso. Nós estamos aqui, né? Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou. E aquele detalhe, se você não é um médium ostensivo, fique feliz também por isso. Porque a gente lembra do livro Emmanuel, de Franciscano Xavier, pelo médium Franciscano Xavier, pelo espírito Emmanuel. Primeiro livro que Chico Xavier psicografou de Emmanuel. Aí o Chico, em homenagem ao mentor, deu o nome do mentor ao livro. No capítulo 11, né? Acho que é o capítulo, não é o capítulo 11, gente. Acho que é o capítulo 11, item 2, se eu não me engano. Quando Emmanuel explica quem são os médiuns, na sua generalidade. Já falei para vocês, não esqueça o capítulo desse livro. Vê, Carmen, se confirma aí seu 11. Não devemos esquecer esse livro. Todo médium não pode esquecer desse livro. Eu acho que é o capítulo 11. Vê se não é. Não tem aqui, não? Não, a Carmen está vendo ali. Emmanuel, eu acho que é capítulo 11, item 11.2. Vê se não é isso. Acho que é. Item 11. É isso mesmo. Adorei. Isso mesmo. 11.2. Quem são os médios na sua generalidade? Isso, leia, Carmen, para a gente. Isso é bom. Igual é isso. Os médios, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Passado obscuro e delituoso. Delituoso. Não é passado que só das 20 horas porque está escurinho. Não, é escuro, sombrio, delituoso. Então, se você não é médio ostensivo, contente-se com o que Deus lhe outorgou. Entendeu? E se você é médio ostensivo, contente-se com a faculdade que Deus lhe outorgou. Não queira ter outras. É isso que ele está dizendo. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, ou não, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Então, Emmanuel já falou, eu quero ser médio da...
Cuidado, que médium aqui na Terra não é espírito de luz, não, hein? É passado sombrio e delituoso que tem o médium, né? Fracassou! Quando dissemos serem frequentes os casos de aparições espontâneas, como foi dito lá no item 107, não quisemos dizer que são muito comuns. Quanto aos médios videntes, propriamente ditos, ainda são mais raros. Aquele médio vidente mesmo, né? São mais raros. E há muito que desconfiar dos que se inculcam possuidores de faculdade. Então, se alguém ficar propagando por aí, eu sou médio vidente, cuidado. Eu me lembro que, às vezes, eu ia numa casa espírita, eu posso até fazer um julgamento equivocado, mas, como eu sou espírito ainda imperfeito, tudo bem. Quando começava a hora da vidência, eles descreviam até como era o botão da roupa do espírito. O botão tem um brocado assim, com umas pedrinhas pequenininhas rosas, com umas folhinhas verdes. Eu disse, Jesus, nem eu com esse olho enxergo todo assim. Entendeu? Porque as roupas antigas tinham botões, né? Então eles diziam, estou vendo um espírito vestido com vestido assim. Aí descrevia em detalhes a roupa do médium, do espírito, se fosse mulher ou homem. Se fosse mulher, nossa senhora, a roupa de antigamente, aqueles brocados, aqueles laços, descrevia os detalhes da roupa do espírito. Então, os botões, a curvatura, o bordado. Isso levava, às vezes, tempão. Eu ficava pensando assim, eu, espírito inferior, qual é o valor disso? Qual o valor disso? Saber que o vestido tinha 3 dobras, assim, uma dobra era um fio de ouro, a outra era verde, a outro botão, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, às vezes, cansava e ia embora, disse, não, chega. Porque, sabe, aí eu detou, se naquela noite 15 espíritos apareceram, eles iam descrever cada um deles os seus detalhes, como é que estava vestido, sapato, isso, aquilo, isso, aquilo. Gente, eu estou pensando, né? E aí veio o Kardec dizer aqui para a gente, por exemplo, Kardec falou isso. Aí diz aqui, ó, quanto aos médios videntes, propriamente dito, vidente mesmo, ainda são mais raros. Lá, isso em 1868, quando foi publicado. Rose, quando eu vejo esse estudo sobre vidente, eu me lembro daquele filme Ghost. Eu morri de rir com aquela vidente. Quando ela viu de verdade, se desesperou. Né? Que susto. Então, ele está aqui, são mais raros. E aí, Kardec coloca aqui. E há muito que desconfiar. Vou até pegar minha canetinha aqui, né? E há muito que desconfiar dos que se inculcam possuidores dessa faculdade. Então, porque é uma faculdade delicada. É prudente não se lhes dar crédito, senão diante de provas positivas. Não aludimos sequer aos que se dão a ilusão ridícula de ver os espíritos globos, que às vezes você está com um probleminha, pressão alta, pressão baixa, ou açúcar muito alto ou muito baixo, aí você não tem aquelas ilusões de ótica de ver as coisinhas brilhando. Aí tem gente que acha que interpretava isso como espírito. Eu, quando estou assim com a pressão bem alta, eu começo a ver as coisas brilhar na minha frente. Ficar brilhando assim, aí eu sei que a pressão não estava muito legal. Aí a gente achava que essas coisas brilhando eram espíritos. Aí ele fala aqui, né? Ah, é. Aí ele fala aqui. Não aludiu sequer aos que se dão a ilusão ridícula. Lá vou eu tomar remédio de pressão. De ver os espíritos glóbulos, que descrevemos no número 108. Falamos apenas dos que dizem ver os espíritos de modo racional. Quer dizer, é aquilo que eu estava falando antes. Tem importância, interesse para o estudo doutrinário você saber qual era a cor do miolo do botão do vestido do espírito?
a cor da conta do brinco dela, ela tinha um brinco 200 contas. Entendeu? Né? É o que ele está falando aqui. É fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa fé. Porém, outras podem também simular esta faculdade por amor próprio ou interesse. E como Kardec falou, Kardec não, como nós estudamos no livro do Manuel Filomeno Miranda, na questão lá da hipnologia, do magnetismo, quantos se aproveitaram disso para levar vantagem? Não foi? Lembra que nós falamos sobre isso? Aqui também. Aqui também. Ontem, o Beto me mostrou um vídeo, né, de um rapaz alertando sobre as psicografias dela, sobre psicografias falsas, né, que cobram. E ele mostrou até o esquema, a pessoa... Eu quero uma psicografia do meu avô. Aí mostra, te dá uma ficha, você preenche aquela ficha com os dados do seu avô. A coisa é tão incrível que ele botou assim. Ele botou um nome, disse que era a avó dele, que nasceu em 1700 e pouco. Avó. Escreveu minha avó, parece que era avó. Deu o nome dela e botou a data de nascimento dela de 1800 e pouco. Que era uma coisa absurda. Que não podia ser a avó dele. Aí perguntando, minha avó, fulana de tal, ele pegou um nome qualquer, que desencarnou, por exemplo, no dia 15 de março de 1800 e pouco. Eu quero saber como ela está no plano espiritual. Como é que podia ser a avó dele? E ele disse que recebeu a psicografia. Entendeu? Alguém... Aí ele preencheu lá, perguntando onde nasceu, que eram os parentes, como é que ela era, a altura, aquelas coisas. E você mandava pelo computador. Quer dizer, o computador nem parou para dizer isso não pode ser. Se ele botou o nome dele, né, botou as coisas dele, que está encarnado hoje, em 2026, como é que a avó dele, e a avó materna, não é a avó de outra vida, não, morreu em 1800 e pouco. Ele botou para saber como é. A coisa é tão automática que ele recebeu a psicografia, disse, grandona até. Ele mostrou lá, para você ver como é que é, né? Tipo, você manda, aí eles cobram um valor X, e se você quiser outros detalhes, aí tem outros penduricários que você vai pagando, né? Entendeu? Então, ele alertando para esse tipo de coisa. E, ó, tem gente que pede a benção. Pede a benção. E ele disse que entrou no aplicativo para isso, para ver, e botou uma coisa bem... E veio, ele recebeu a psicografia, tá? Recebeu. Da vovozinha dele, que morreu em 1800 e pouco. Então, ele diz aqui, ó, outras podem também simular essa faculdade por amor próprio, por interesse. Nesse caso, é preciso, muito especialmente, levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação, porquanto algumas há que não podem deixar suspeita, como, por exemplo, a exatidão no retratar espíritos que o médium jamais conheceu, quando encarnados. Pertence a esta categoria fato seguinte. Aí sim, se o médium nunca viu aquela pessoa e descreve para quem vai buscar consulta, e ele diz direitinho, aí você não pode desconfiar, você tem que, realmente aqui tem coisa. Uma senhora, e ele vai relatar um caso aqui, uma senhora viúva cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente, que não a conhecia. Como não lhe conhecia a família, disse-lhe o médium em dado momento, vejo um espírito perto da senhora. Ah, disse esta, por sua vez, é com certeza meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium, é uma mulher de certa idade. Está penteada de modo singular. Traz um bandô branco sobre a fronte. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu, sem haver possibilidade de engano, sua avó, em quem, naquele instante, absolutamente não pensava. Ela estava pensando no marido, que estava sendo do lado dela. Se o médium houvesse querido simular
à faculdade, fácil de for acompanhar o pensamento da dama. Claro, se ele fosse fajuto, quando ela disse, é meu marido que não vira perto, é seu marido mesmo, ele está abraçando, entendeu? Ele ia aproveitar, deixa, para embarcar ali, que ela deu a deixa, mas ele disse, não, 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 é uma mulher assim, assim, assado, né? Então, já aqui. Entretanto, em vez do marido, com quem ela se achava preocupada, ele viu uma mulher com uma particularidade do penteado, da qual coisa alguma lhe podia dar ideia. Este fato prova também que a evidência no médio não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Ele não podia estar pensando nela, na avó, nem no marido, porque ele não conhecia a mulher. E ela estava preocupada com o marido, que devia estar sempre perto dela, e não na avó. E, no entanto, é a avó que aparece. E ele mostra que ele era verdadeiro, né? Tanto que ele coloca para ela. Gente, vamos dar uma paradinha aqui, né? Eu acho bastante interessante esses casos que Kardec traz, que vai nos instruindo, nos esclarecendo e chamando a nossa atenção para essa questão da mediunidade. Então, dia 13, semana que vem, nós vamos no item 6, médios sonambúlicos, questão 172, 13/2/26. Então, Kardec aqui vem nos orientando, né? Nos mostrando várias, vamos ter a pressa, várias situações. Então, a gente tem que estar sempre atento, gente. Porque não é aceitável um médium, principalmente que trabalha com mesa mediúnica, que não estude o livro dos médiuns, né? Não dá para aceitar. Um médium tem que não só conhecer, ele precisa estudar o livro dos médiuns. Para dar o quê? Qualidade à sua mediunidade. Então, nesse momento, né, que nós estamos reunidos aqui, vamos orar, vamos vibrar, né? Eu, em especial, agora, hoje estou aqui nessa vibração, pedindo muito por um tio meu, muito, muito querido, quase como um segundo pai, que desencarnou hoje, né? De manhã, amanhã, se Deus quiser, eu estou indo para o Rio. É um tio muito querido desde a minha infância, né? Era marido da minha tia, mas me acompanhou desde os meus 3, 4 anos de idade. E ele desencarnou hoje, né? Realmente descansou. Então, eu vou vibrar aqui, né, por ele, e nós agradecemos muito a espiritualidade, né, por tudo. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos aqui reunidos, Senhor, para agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos guias, amigos, a equipe espiritual da Casa de Francisco de Assis, que se reúne nesse momento conosco para estudar as obras de Manuel Filomeno Miranda, de O Livro dos Médiuns. Agradecer pelas bênçãos, né, que eles derramam sobre todos nós. Em especial hoje, eu quero pedir pelo meu tio Jói, que é o Joaci Soares de Carvalho, meu tio Jói querido, que retornou ao plano espiritual, que ele possa ser envolvido pela tua misericórdia, Senhor, ser amparado, ser esclarecido, ser fortalecido. Peço também pela sua família, minha tia, meus primos, que com certeza nesse momento estão sofrendo muito, já sentindo saudade desse pai querido. Que as bênçãos do divino possam envolver toda essa família. E que amanhã, ao nos reunirmos, possamos todos vibrar para que esse nosso tio querido, esse pai, possa ser envolvido pelas bênçãos do alto e possa descansar o tempo que for necessário até a sua recuperação. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos nós. Abençoe nossas famílias, nossos vizinhos, amigos, toda a comunidade que nos envolve nesse momento e que nós possamos continuar trabalhando pela nossa evolução, pelo nosso progresso e para que possamos caminhar essa primeira milha com muita vontade, com muita disposição, para que depois, ao buscarmos caminhar a segunda milha, sejamos plenos de alegria e de amor para distribuir entre todos os nossos irmãos. Que a paz do Senhor, que a paz de Jesus, que o amor de Francisco de Assis envolva todos nós, encarnados e desencarnados.
Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bem, meus irmãos, O Rose, pode falar. na sexta-feira e na quinta eu aplico a segunda dose no globo ocular. Aí eu preciso fazer repouso de luminosidade. Então, eu não vou participar nem na quinta nem na sexta, porque tem que ficar uns 3 dias sem acesso a nada assim muito de intensa luminosidade, entendeu? Pode deixar, estaremos vibrando por você. Obrigado. Bom? Então, meus irmãos, um bom fim de semana de muita paz, de muita luz. Que o Senhor abençoe a todos nós sempre. Ele abençoa, Ele abençoa. Nunca nos deixou desamparados. Ó, um beijo para todos. Boa Fiquem noite a todos. Bom final de semana. vamos iniciar Boa noite. Boa noite. a nossa reunião de radiação para os nossos irmãos enfermos filhos. Aqueles que vão participar, é só ficar por aí, tá bom? Tchau, Tá gente. bom. Fiquem em Boa paz. noite para todos. Sonho.